Sabe aquela frase famosa do Warren Buffett? Só quando a maré baixa é que a gente descobre quem estava nadando pelado? O ciclo de crédito no Brasil, depois da pandemia, foi exatamente essa maré baixa. Entre 2021 e 2026, a gente viu um fenômeno histórico acontecer. Um descolamento brutal entre os dois maiores bancos privados do país. De um lado, o Itaú Unibanco, que se transformou numa fortaleza digital de alta renda. Do outro, o Bradesco enfrentando a tempestade perfeita no crédito de massa. Hoje, nós vamos abrir os números, os relatórios de analistas e os bastidores dessa história para entender como um banco disparou para um retorno de 25%, enquanto o outro teve que apertar o botão de reiniciar para sobreviver. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Mas antes de entrar na crise, precisamos dar um passo atrás lá em 2020. Naquele ano, a regra do jogo mudou. A regulamentação exigiu que os bancos fizessem um colchão enorme de provisões com índices de cobertura acima de 300%. Ou seja, para cada R$1 de dívida atrasada, o banco tinha que deixar R$3 guardados no cofre. Além disso, foram obrigados a cortar o pagamento de dividendos. Ao mesmo tempo, com tanto auxílio do governo na praça, a inadimplência ficou artificialmente baixa. Isso criou uma armadilha. Alguns bancos ficaram mais lenientes na hora de conceder crédito, com a falsa sensação de que o pior já tinha passado. Tendo isso em mente, podemos já avançar no tempo lá para o final de 2021. O cenário virou de cabeça para baixo. A inflação disparou e o Banco Central iniciou um dos ciclos de alta de juros mais agressivos da história, tirando a Selic de 2% para 2 dígitos num piscar de olhos. O mercado sabia, o crédito ia ficar mais caro e o calote ia aumentar. A pergunta de bilhões de reais era: quem consegue repassar esse custo para o cliente sem quebrar? No quarto trimestre de 2021, o Itaú deu a resposta. O banco colocou na mesa um lucro líquido recorrente de 7 bilhões e 160 milhões de reais, uma alta de 33%. Mas o número que fez o mercado acordar de fato foi o ROI, o retorno sobre o patrimônio de 20,2%. Para quem não está familiarizado, o ROI mede quanto lucro o banco gera para cada real que o acionista investiu. Romper a barreira dos 20% foi a prova psicológica de que o banco tinha superado o trauma da pandemia. Mais impressionante ainda foi a margem financeira com clientes. Mesmo com os juros disparando, o Itaú conseguiu expandir o seu spread em 40 pontos base. Isso é o que chamamos de pricing power, a capacidade de cobrar mais caro pelo empréstimo sem perder o cliente. E para fechar com chave de ouro, o banco soltou um guidance para 2022, que é a meta pública da diretoria, projetando lucros de mais de 32 bilhões de reais. Isso era 12% acima do que todo o mercado esperava. Foi um recado de confiança absoluta. Já no Bradesco, a história foi o oposto. O lucro caiu e o retorno recuou para 17,8%. Foi ali que a boca de jacaré começou a abrir. O primeiro vilão foi a tesouraria. Isso porque o Bradesco capta dinheiro pagando taxa flutuante, o CDI, mas empresta a taxas pré-fixadas. Fazer a proteção disso, o hedge, custa caro. O banco, historicamente, navegava bem, mas a alta da Selic de 2% para 13% num ano pegou a gestão no contrapé. O resultado? Um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais só nessa linha. Enquanto o Itaú protegia seu capital, o Bradesco via o lucro operacional escorrer pelo ralo. Para piorar, as despesas operacionais subiram 9%, muito acima da inflação. E o guidance para 2022 veio fraco, 5% abaixo do consenso. O mercado entendeu na hora, o ano seguinte seria de defesa e não de ataque. Avançamos então para o meio de 2022. O calote das famílias brasileiras batia recorde, era o teste de fogo. No segundo trimestre, o Itaú operava em estado de graça, lucro subindo para 7,7 bilhões e o retorno acima de 20%. A confiança era tanta que no meio desse caos, eles revisaram as metas para cima. Aumentaram a projeção de crescimento da carteira para quase 18%. O banco dizia: a gente conhece nosso cliente, a gente sabe para quem emprestar. A inadimplência subiu apenas 0,1 ponto percentual para 2,7%, provando que a estratégia de focar na alta renda com o Uniclass e o Personalité tinha blindado o balanço. Já no Bradesco, os números começaram a mostrar a realidade nua e crua. O lucro de 7 bilhões parecia bom na superfície, mas o Goldman Sachs explicou em relatório a mágica. A inadimplência reportada de 3,5% teria sido, na verdade, 3,8% se o banco não tivesse vendido carteiras de crédito podres para limpar o balanço. E o sinal vermelho acendeu no índice de cobertura. Pensa nisso como a reserva de emergência para cobrir calotes futuros. Essa reserva despencou de 235% para 218%,
O Goldman Sachs alertou, abre aspas, o índice caiu drasticamente. O Bradesco estava queimando gordura para manter o lucro em pé, sofrendo muito com as pequenas e médias empresas. Chegamos a janeiro de 2023. A fraude da Americanas vem a público. O quarto trimestre de 22 do Bradesco foi um desastre histórico. O lucro desabou 76% para 1,6 bilhão. O ROI foi de míseros 4,1%. Para um banco desse tamanho, que tem um custo de capital de 15%, entregar 4% é destruir o valor do acionista. Com a fraude logo na sequência, eles provisionaram 100% da dívida da Americanas, quase 5 bilhões de reais, o que zerou o lucro operacional. Mas atenção aqui, o BTG Pactual foi cirúrgico no diagnóstico. Eles escreveram, abre aspas, o problema não é só a Americanas. Mesmo sem a varejista, o lucro teria caído pela metade. A inadimplência real disparou para 4,9% com as pequenas empresas colapsando. O Bradesco, historicamente o banco do empresário brasileiro, foi traído pela sua própria base de clientes e pela falta de garantias reais nesses empréstimos. No mesmo trimestre, o Itaú entregou um retorno de 19,3%. Como? O Itaú também levou calote da Americanas. A diferença é que ele tinha tanta gordura acumulada de lucros passados, as chamadas reservas complementares, que usou isso para absorver o golpe sem nem sentir dor no resultado final. O BTG chamou o resultado de bang in line, ou seja, previsibilidade total mesmo no caos. 2023 foi o ano da ressaca. O crédito secou e foi aqui que o abismo se tornou intransponível. O Itaú encerrou o ano com um lucro recorde de 35 bilhões de reais e atingiu a eficiência máxima. Gastava apenas 38 centavos para gerar R$1 de receita. Com dinheiro sobrando, distribuiu 11 bilhões de reais em dividendos extraordinários. Virou uma vaca leiteira para o acionista, com a inadimplência caindo para o menor nível em 2 anos. Enquanto isso, o Bradesco trocou de CEO. Saiu o Otávio Lazari e entrou Marcelo Noronha, admitindo que o modelo antigo não funcionava mais. No final de 23, o lucro veio fraco, apenas 2 bilhões e 800 milhões de reais, 41% abaixo do esperado pela XP. O pior, ele revelou um dado assustador. 86% desse lucro veio da seguradora. Traduzindo, o Banco Bradesco, a operação de emprestar dinheiro, praticamente não deu lucro. Quem salvou as contas foi o Bradesco Seguros e seu float financeiro. O float nada mais é do que aquela montanha de dinheiro que entra nos pagamentos de seguro e fica investida rendendo juros altos antes de ser usada para pagar qualquer indenização. Sem a seguradora, o ROI do banco teria sido próximo de zero. Acelerando a linha do tempo, em um ano chegamos em 2025. O Itaú se prepara para o que o CEO Milton Malui chama de modo de execução total. A meta é ousada. Até 2028, o banco vai desligar os velhos computadores centrais, os mainframes, e operar 100% na nuvem. A ideia é reduzir em 10 pontos percentuais o custo de atender o varejo. Essa eficiência já aparece nos números. No terceiro trimestre de 2025, o lucro foi de quase 12 bilhões de reais e o retorno bateu 23,3%. No Brasil, o retorno chega a 24,2%. O BTG já projeta que esse número vai se estabilizar em impressionantes 25%. Mas e o Bradesco? Está se recuperando degrau por degrau. O lucro subiu para 6,2 bilhões de reais e o retorno foi de 14,7%. É uma ótima notícia, superando até as previsões da própria diretoria, mas ainda está quase 10 pontos atrás do rival. A estratégia agora é cortar na carne. Fecharam 500 agências num único trimestre e demitiram 2% do quadro. É uma corrida contra o tempo para ganhar eficiência enquanto tentam limpar a carteira de crédito. Aliás, a inadimplência da pessoa física ainda roda alta, perto de 5,4%, pressionada agora pela integração do banco John Deere, que trouxe mais risco para dentro. A história bancária de 2021 a 2026 não foi sobre sorte, foi sobre escolhas. O Itaú escolheu a digitalização radical antes de todo mundo e blindou seu balanço com muito capital. Hoje eles têm 57% do patrimônio em capital tangível, muito acima dos pares. Isso significa que é dinheiro de verdade, livre de ágio ou ativos que não dá para vender rápido. É um nível de solidez muito acima dos concorrentes, o que permite pagar tanto dividendo sem correr riscos. O Bradesco demorou para sair do modelo de agências e apostou no varejo popular sem ferramenta certa de controle de risco. Foi punido pelo calote e agora paga o preço da reestruturação. Não restam dúvidas que o Bradesco encontrou um caminho, mas a questão é, mesmo correndo atrás, será que ele consegue retomar o posto de principal concorrente do Itaú? Principalmente agora, num ambiente onde as fintechs deixaram de ser só uma ameaça e viraram gente grande roubando o mercado. Para 2026, o cenário esperado pelo mercado financeiro é esse.
Itaú voando com retorno de 25% e o Bradesco lutando para manter os 15%. Para o investidor, a lição que fica é: em banco, eficiência e gestão de risco não são detalhes. São a diferença entre um ativo que multiplica seu capital e um que luta para não perder valor.